Olá, meu nome é Valéria, sou pedagoga e atualmente eu atuo em uma escola estadual em Curitiba, no estado do Paraná. Sou responsável pelos sextos anos e também pelas turmas do primeiro ano do novo ensino médio. Minha formação inicial é em artes, pela Unesp. Minha segunda graduação é em pedagogia pela Uninter e tenho especialização em psicopedagogia, neuropsicopedagogia e educação especial. A proposta desse vídeo é fazer um relato de uma observação de sala de aula, pontuar sobre problemas na frequência escolar e sobre os problemas da aprendizagem dos estudantes. A necessidade de aplicar esta estratégia pedagógica da observação de sala de aula, ela se deu através da queixa de uma professora de matemática do primeiro ano do novo ensino médio devido ao baixo rendimento dos estudantes na disciplina em questão. Após análise da turma, através dos indicativos fornecidos pelo Power BI, presente na escola e também pelo RCO, houve uma necessidade de um maior aprofundamento das questões que, de fato, estavam levando aqueles estudantes a ter uma performance abaixo do esperado. Realizada esta análise, juntamente com a professora, dos resultados obtidos na turma do primeiro ano B, do ensino médio, optamos pela estratégia da observação de sala de aula para fechar melhor esse diagnóstico, ter um resultado mais preciso e entender melhor que questões estavam ocorrendo. Diante do acordo com a professora, passei a explicitar profundamente o que se tratava a observação de sala de aula e quais os objetivos da estratégia. Deixei claro para a professora que em nenhum momento estaria avaliando o seu trabalho e que o objetivo seria unir forças e criar uma parceria entre professora e equipe pedagógica com a intenção de encontrar uma estratégia adequada na solução dos problemas apontados. Deixei claro os pontos a serem observados. O tom de voz da professora, a maneira como a professora interage com os estudantes, se o tempo determinado para a execução dos exercícios se ele está adequado e se a professora realiza o feedback com os estudantes para saber se ainda restou dúvidas em relação aos conteúdos aplicados. Após questionar a professora se havia ficado alguma dúvida em relação ao que for apresentado, parti para os combinados do passo a passo, momento a momento, de como se daria essa observação. Primeiro, indaguei a professora qual seria o melhor momento para ser feita essa observação. Data, horário. Feito isso, expliquei exatamente como seria o procedimento no dia da observação. Expliquei que entraria em sala junto com a professora, sentaria no fundo da sala, permaneceria em silêncio, que faria anotações que considerasse relevante e que permaneceria em sala somente o tempo combinado com a professora. E após, me retirarei da sala sem interromper a aula. Uma das questões também pré-estabelecida seria que daria um feedback da observação na próxima hora atividade da professora ou no momento oportuno, sempre pré-determinado com a professora. No dia combinado, realizei a observação, exatamente como combinado. Com a professora, fiz anotações importantes sobre a disciplina da turma, as chegadas atrasadas dos estudantes, as inúmeras interferências da professora para divertir os estudantes que insistiam em utilizar o celular no momento da explicação dos conteúdos. Naquele momento, pude detectar vários fatores que interferiam diretamente no aprendizado dos estudantes. Percebi que 2 estudantes faltavam com frequência e que alguns alunos invariavelmente chegavam atrasados, o que atrapalha demais o andamento da aula. Entendi a relevância de acompanhar os indicadores fornecidos através do Power BI e pelo LRCO diariamente, podendo assim acompanhar de perto e em tempo real as faltas dos nossos estudantes e, através disso, entrar em contato com os familiares para poder entender a importância da frequência escolar e que tomem ações propositivas para que o estudante não falte às aulas. Feita a observação,
Voltei a analisar os dados nos indicadores e constatei que as faltas e atrasos eram de fato um fator significativo do baixo rendimento daqueles estudantes. Outro ponto observado foi que a maneira como a professora indagava os estudantes em relação ao entendimento sobre o exercício era muito vago, induzindo os estudantes a não responder diante do grande grupo. Muitos demonstravam estar incomodados em falar. Aquele todos entenderam ou alguma dúvida soou como uma intimidação e houve um silêncio incômodo na turma. Talvez esse seria o ponto a ser trabalhado. No dia do feedback com a professora, aproveitamos o momento da sua atividade. Iniciei o feedback exaltando os pontos positivos durante a aula da professora. Seu tom de voz adequado, o conteúdo de acordo com o planejamento, a clareza com que se expressava ao explicar os conteúdos e a postura firme diante da indisciplina dos estudantes. Com cuidado, expliquei os pontos de atenção observados durante a aula. Alunos faltosos, alunos atrasados, e na retomada das explicações aos alunos foi encontrado um ruído diante das frases proferidas pela professora. Todos entenderam? Alguma dúvida? Expliquei à professora que é muito próprio da idade os estudantes naquele momento da vida se sentirem seguros perante um grande grupo e que talvez a professora pudesse realizar as mesmas perguntas, porém de forma diferente. Como posso ajudar? Levantem o dedo e irei até vocês. Ou mesmo, vamos escrever em duplas as dúvidas para que eu possa responder? Uma importante estratégia seria de conversar com as famílias dos estudantes faltosos e dos que chegam atrasados para poder entender e ajudá-los nesse sentido. Da mesma maneira, é importante lembrar que o estudante que apresenta dificuldades na aprendizagem, há uma necessidade que o professor retome esses conteúdos trabalhados e também faça uma análise dos quais descritores apresentam ponto de atenção e quais precisam ser retomados. É necessário que se aplique um reforço escolar para esses estudantes, que sejam incentivados a participar dos programas oferecidos pela instituição, como PMA, o Programa Mais Aprendizagem, e utilizar os alunos monitores para auxiliar os estudantes nas dificuldades. Incentivei a professora a utilizar as metodologias ativas para criar aulas mais atraentes aos nossos estudantes e também expliquei sobre a importância da aprendizagem significativa, que segundo Ausubel, o estudante só aprende o que realmente tem um significado para a sua vida. Retomei sobre a importância do reforço escolar e da participação da família no processo de aprendizagem desses estudantes, um ponto muito importante. Após o feedback, deixei claro à professora que a apoiarei na elaboração de propostas para intervenções onde juntas podemos superar as dificuldades encontradas. Indaguei a professora se tudo estava claro e se havia alguma dúvida em relação ao processo. A professora respondeu que estava satisfeita e que havia encontrado respostas importantes às suas angústias enquanto professora em relação àquela turma. A professora agradeceu e, por fim, expliquei que, se necessário, retomaremos o processo de observação e analisaremos os resultados obtidos. É importante frisar que a parceria entre professor e equipe pedagógica, visando sempre a superação dos desafios na aprendizagem, é um ponto bastante importante para o melhor desempenho dos nossos estudantes. Muito obrigada a todos e até breve.